Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, sou alta, estou loira, estou vestindo uma blusa verde estampada, uma calça creme. O tema da nossa aula de hoje é o Primeiro Reinado e os conflitos pós-independência. Você se lembra o que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de regras, princípios, em formato de leis que regem uma nação. A nossa Constituição atual, ela foi promulgada em 1988 e também é conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? É uma Constituição que tem como princípios estender a cidadania a todos da sociedade. Ou seja, todos os cidadãos têm direitos de participar de todos os assuntos que são comuns a toda a nossa sociedade. Mas a nossa primeira Constituição possuía princípios muito diferentes dos atuais. Ela foi outorgada por Dom Pedro I, ou seja, ela foi imposta, não teve uma discussão para que essas leis fossem estabelecidas. E isso diz muito sobre o contexto político da época. Logo após a independência, o modelo político adotado foi a monarquia. E esse período em que Dom Pedro I governou ficou conhecido como Primeiro Reinado. Vamos conhecer um pouco sobre esse período da história do Brasil. Vamos ver o slide? Para início de conversa, o contexto da independência do Brasil e a coroação de Dom Pedro estavam de acordo com os interesses dos proprietários latifundiários e dos escravistas. Nessas imagens, nós podemos perceber aí a aclamação de Dom Pedro I e a cerimônia de coroação de Dom Pedro. Durante o Primeiro Reinado, havia uma preocupação de que o Brasil pudesse ser anexado por Portugal novamente. Foi um momento também de muitos conflitos de interesses. Havia grupos que pretendiam que mantivesse as condições socioeconômicas vigentes. E, por outro lado, também, Dom Pedro I queria reforçar o seu poder. E essa tentativa de reforço do seu próprio poder, do seu próprio comando, foi expressa na Constituição, que foi outorgada e ainda abriu uma possibilidade para que houvesse esse aumento da autoridade de Dom Pedro com a criação do poder moderador. Conquistada a independência, era necessário toda uma estrutura político-administrativa. Precisavam ser criadas leis, instituições, sistemas de ensino e conciliar também interesses diversos. O caminho percorrido para traçar essa nova nação foi a adoção de uma monarquia constitucional, mas com características autoritárias. Vamos ver o slide. Na elaboração da nova Constituição, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, formada por deputados e senadores. Os trabalhos dessa Assembleia Constituinte tiveram início em maio de 1823. Desde as primeiras reuniões, no entanto, o clima na Assembleia era tenso. Mesmo havendo deputados com tendências conservadoras que apoiavam as propostas feitas pelo imperador, havia também deputados liberais. E por conta de opiniões contrárias dos dois grupos, a Constituinte foi o palco de violentos debates. Nessa imagem que nós estamos vendo o detalhe do projeto de Constituição de 1823, esse projeto ele acabava restringindo o poder do imperador. E esse projeto que tentava restringir o poder do imperador acabou sendo o estopim para que Dom Pedro I dissolvesse a Assembleia Constituinte. Nessa outra imagem, nós vemos as tropas do brigadeiro José Manuel de Moraes, que foi à Assembleia com o decreto imperial para a dissolução da Constituinte. O
fechamento da Assembleia Constituinte provocou uma série de descontentamentos pelo país. Mas, mesmo assim, Dom Pedro I convocou uma comissão, né, um Conselho de Estado, reunindo pessoas para poder escrever, elaborar essa nova Constituição de acordo com os seus princípios, com a sua vontade. Essa Constituição ela acabou sendo outorgada em 1824, ou seja, não teve um debate amplo com a sociedade e nem com os deputados na Assembleia. Agora vamos ver essas características da nossa Constituição no slide. Entre as medidas adotadas pela Constituição de 1824, nós podemos destacar a monarquia hereditária, constitucional e representativa, o estabelecimento da divisão entre os 4 poderes, entre moderador, executivo, legislativo e judiciário. Fazendo só uma ressalva, o poder moderador ele estava acima desses outros poderes e era exclusivo do imperador. As províncias também não tinham autonomia administrativa. O voto ele era censitário, ou seja, era necessário possuir uma certa renda para poder ter direito ao voto, e ainda era indireto. E as eleições eram divididas em 2 momentos. O cargo de senador era vitalício, e ainda a Igreja Católica era a religião oficial. Além das disputas entre as elites conservadoras e liberais, os moderados e os radicais, Dom Pedro I teve que lidar ainda com as revoltas por conta da consolidação da independência, teve que lidar com problemas econômicos e teve ainda que lidar com a revolta separatista que estabeleceu uma república no Brasil, conhecida como Confederação do Equador. E ainda a guerra pelo controle da província da Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Vamos ver no slide um pouquinho desses conflitos? Na Confederação do Equador, alguns líderes pernambucanos, apoiados pelos líderes das províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão, proclamaram uma república no Nordeste. Muitos participantes do movimento foram presos pelas tropas do Exército Imperial e líderes como Frei Caneca acabaram sendo executados. Um outro conflito também ocorrido no Brasil nesse período foi a Guerra da Cisplatina, região que tinha sido anexada pelo Reino Unido a Portugal e Brasil em 1821, só que os moradores nunca aceitaram esse domínio luso-brasileiro. Os revoltosos eles acabaram se aliando à República das Províncias do Rio da Prata, que hoje é a atual Argentina, e Dom Pedro I acabou declarando guerra ao governo de Buenos Aires. O conflito ele só acaba em 1828, com o reconhecimento da província da Cisplatina pelo governo brasileiro como livre. A região passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Essa brutal repressão na Confederação do Equador, se aliando também à falta de controle de Dom Pedro I sobre as crises econômicas e políticas que ocorreram na época, essa falta de não conseguir lidar com essas disputas políticas que existiam no momento, tudo isso acabou levando a uma impopularidade da figura do rei. Enquanto a situação de Dom Pedro I se complicava no Brasil, seu pai, Dom João VI, ainda faleceu. E quem assumiu o trono em Portugal foi seu irmão Dom Miguel. Então, esse acontecimento fez com que também Dom Pedro I quisesse retornar a Portugal para tentar disputar o trono. Levando em consideração
todas essas crises que aconteceram durante o primeiro reinado, somando a impopularidade de Dom Pedro I por conta das suas atitudes arbitrárias e a falta de controle com essas disputas políticas e também com essas revoltas sociais, Dom Pedro I abdicou do trono a favor de seu filho e retornou a Portugal. Então, nós podemos concluir na nossa aula de hoje que o governo de Dom Pedro I possuiu características autoritárias que foram expressas quando a Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta, e quando estabeleceu também o poder moderador exclusivo da sua própria pessoa. Além disso, foi um momento marcado por muitas turbulências políticas e econômicas, evidentes quando ocorreu a Confederação do Equador, que foi aquela revolta separatista que tentou estabelecer uma república independente. E além da Confederação do Equador, com as guerras também da província da Cisplatina, região que tinha sido anexada ao Brasil antes da independência, mas que havia uma resistência da população local em relação a esse domínio luso-brasileiro. E com todas essas marcas de conflitos, autoritarismo, isso acabou gerando uma certa impopularidade da pessoa de Dom Pedro I, fazendo com que esse fator, aliado ao fato de o trono português ter sido ocupado pelo seu irmão, Dom Miguel, Dom Pedro I acabasse tomando a decisão de abdicar do trono. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de fazer as atividades do material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. Mas antes de irmos embora, vamos fazer o desafio? Na figura ao lado, vemos a capa da Constituição de 1824 com o brasão da monarquia. O nosso desafio é: que diferenças podemos encontrar entre a Constituição de 1824 e a nossa Constituição atual? A Constituição de 1824 permitia a Dom Pedro I governar de maneira autoritária? Então, gente, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro. Até logo!